Fala galera, Ricardo Riamundi mais uma vez aqui. Vamos lá, hoje a gente vai aprender a fazer ouro. Ô lelê, hoje a gente vai ficar rico fazendo ouro. Claro que vai ser na pintura, mas pense assim, quanto mais você domina a pintura, o seu desenho, a sua ilustração, mais dinheiro você pode fazer. Então não deixa de ser uma verdade que iremos ficar ricos. Vamos lá então produzir aqui o que a gente tem para produzir. Então, pegando dicas aí, sugestões, na verdade, que vocês têm deixado nas redes sociais, nas minhas redes sociais, uma das perguntas foi relacionada a fazer materiais dourados, né? Legal, eu adoro brincar com materiais, é uma coisa divertida de fazer e eu sei que tem uma tendência muito grande de pessoas que já fazem ilustração, que já pintam, às vezes ficar com aquela impressão meio... A gente costuma usar, quando se fala de cores, o termo mud, né, que é de meio lama, né, aquela cor meio lamacenta, uma cor meio sem vida. E às vezes isso acontece quando a gente quer passar a ideia de materiais, né, principalmente materiais reflexivos, como é o caso dos metais, como é o caso do ouro. Tá? Eu trouxe referências, como sempre eu gosto de trazer referências, porque a gente precisa, né, observar como que as coisas acontecem. Tá? Então, uma característica básica de metais, como ouro, prata, primeiro, quando a gente fala de material, a gente tem que estar ciente que a gente está falando principalmente de superfície. Tá? Então, é a superfície do objeto que está sendo observado, que está sendo criado. Tá? Então a qualidade dessa superfície é o que vai determinar como que todo o contexto vai se comportar, certo? Então os metais, eles têm a característica de ter uma superfície lisa, o que vai acabar deixando o objeto extremamente reflexivo. Tá? Então essa é a primeira característica que a gente tem que pensar. E é o que a gente vê acontecendo aqui, né? Então eu tenho vamos pegar essa esfera aqui dourada, o que eu consigo, olhando para ela, eu consigo perceber algumas coisas. Eu vejo o reflexo do ambiente que está em volta, beleza, então ela é uma superfície reflexiva, porém ela não tem uma nitidez nesse caso aqui. Então essa nitidez ela está vinculada à qualidade dessa superfície. Então quanto mais liso for um material, como essa primeira referência aqui do ouro, olha lá, eu consigo ver uma barra de ouro sendo refletida na outra, né? Eu consigo ver esses detalhes, porque aqui essa superfície é extremamente lisa, mas aqui é um ouro e não está tão liso assim, porque tudo está meio desfocado. Então, de novo, independente se é ouro ou não, a gente tem essa relação do quão liso é uma superfície para deixar mais ou menos reflexivo. Tá? Então a gente pode ir estamos vendo dois objetos dourados que têm qualidades levemente diferentes de reflexão, beleza? Mas vamos lá, então o que eu estou vendo, o que eu consigo identificar aqui? Primeiro, uma superfície que deve ser uma mesa, né? Essa superfície aqui, ó, ela está sendo refletida aqui. Eu consigo verificar esse objeto lateral sendo refletido aqui, e aqui em algum lugar na nossa frente tem uma fonte emissora de luz que está aparecendo aqui no objeto. Tá? Então essa é uma característica bem grande dos metais, né? Mesmo esse outro aqui, ó, essa cena eu tenho aqui elementos de algo sendo refletido, ó, tem uma distorção, mas eu vejo que tem coisas sendo refletidas, assim como nessa aliança também. Então, primeira coisa, quando a gente quer simular objetos reflexivos, a gente tem que pensar nessa ideia do ambiente, daquilo que está ao redor, né, das coisas que estão em volta desse objeto, porque senão a gente não tem essa sensação de reflexão. Vou pegar aqui um brushzinho e fazer, como eu sempre gosto de fazer, as famosas bolinhas, né? Porque é isso aí, galera, a gente tem que partir do princípio da base daquilo que a gente está fazendo, né? Então, se eu quiser simular um objeto reflexivo, claro que a qualidade também está vinculada à cor do material, né? Então eu vou simular algo aqui que lembre aqui esse dourado. Como eu fiz ali, como a gente viu, existe uma certa ambientação, certo? Existe uma certa reflexão desses elementos que a gente tem aí
no ambiente. E nesse caso, por exemplo, eu tenho também a sensação de uma luz aparecendo bem reflexiva ali. Aqui eu posso até aumentar um pouquinho mais essa reflexão de cima. Deixa eu abaixar um pouco meu flow aqui. Então eu vou aumentar essa reflexão de cima, posso aumentar a reflexão de baixo. E aí até posso trazer um pouquinho mais de contraste. Tá vendo que como o simples fato de adicionar essas informações já está criando numa bolinha boba uma reflexão. Vamos simular ela de forma dourada, como é o nosso objeto de ouro. Então eu vou fazer aqui, começar uma determinada cor próxima do dourado. Então é um amarelo mais escuro para ser a minha base. Eu vou escurecer ele mais um pouquinho. E aí, vamos clareando esse amarelo para trazer essas informações. Então eu vou trazer primeiro a ideia de uma reflexão vindo de cima. Eu vou ficar só com o amarelo, vamos ver o que acontece com uma cor só, olha só. Então trazer aqui mais um pouquinho aqui clareando. Eu estou fazendo a parte da luz de cima ali, clareando. Aí eu vou agora trazer o brilho. Colocar um pouco mais de branco, eu gosto de adicionando o branco aos poucos. E vamos voltar para o amarelinho aqui e fazer também a ideia da reflexão da superfície aonde esse objeto está sobreposto. Beleza, simulei ali um pouco. Mas olha só, tá aparecendo? Tá aparecendo, eu criei uma reflexão, recriei. Mas é interessante que olhando todas essas referências, algumas são reais, outras são 3D, mas eu percebo que existe um nívelzinho de saturação em alguns pontos meio alaranjados. Tá? Então isso é algo também, uma característica desse tipo de metal. Quando a gente tem alguns rebatimentos, eles tendem a puxar uma outra cor, nesse caso ele puxa para um tom alaranjado. Então aqui eu fiquei só brincando com a mesma cor. Vamos fazer o seguinte, vou pegar um airbrush aqui, vamos trazer uma corzinha mais alaranjada, já aqui nesse brilho, vou trazer ele aqui por cima mesmo. Aí eu vou clarear e depois eu vou pro amarelo e depois eu vou pro branco, gosto de ir aos poucos. Começou a dar uma cara um pouquinho diferente, tá? Não é o ideal ainda, mas eu já vejo que eu consigo brincar um pouco com isso, tá? O que vai funcionar melhor no caso do nosso ambiente digital? Vou criar um layer, vamos pôr um Color Dodge aqui, vamos experimentar um Color Dodge com um tom laranja, vamos ver o que ele vai fazer. Vou pegar um mais avermelhado aqui, olha só, ele vai estourar essas informações. Olha só no escuro o que acontece. Tá vendo que ele está trazendo essa informação laranja e estourando na superfície que eu tenho por baixo. Então eu consigo dar uma forçada nisso com Blend Modes. Eu poderia testar também um Linear Dodge, olha, estoura um pouquinho mais. Então eu poderia aqui, deixa eu apagar a informação desse layer. E antes disso, eu vou pegar um tom alaranjado um pouco mais escuro, e vou trazer de leve aqui. Então isso aqui eu reforço essa ideia. Então a gente começa a perceber que um material como esse dourado aqui, vou voltar para o meu pincel anterior, eu gosto mais do resultado dele. Então eu percebo que num material de metal, que seja um cobre, um dourado, a gente vai ter uma reflexão, com um contraste um pouquinho mais alto. Então vamos simular esse contraste aqui. Aqui eu vou trazer um pouquinho mais escuro as coisas. E aí eu venho, como eu já fiz ali antes, clareando até chegar a algum momento que tenha o branco. Mas lembrando que eu tenho aí sutilezas, eu posso ter sutilezas de outras cores envolvidas nesse processo, nem que seja nessa parte de reflexão. Não fiz aqui, mas vou fazer agora a ideia da reflexão, como a gente fez ali. Então a gente tem um contraste grande aí, delimitando a transição das áreas. É diferente de um objeto, por exemplo, se eu quisesse fazer aqui, vamos pegar as mesmas cores, tá? Vou fazer aqui mesmo. Se eu fosse fazer um objeto, sei lá, uma bola de borracha não, plástico,
Que princípio eu adotaria? Eu adotaria esse princípio aqui, ó. Dá uma escurecida nele, a sombra estaria aqui, com variações de cor aqui, mas a gente teria essa transição gradual de claro para o escuro, tá? Então essa transição aqui seria diferente, onde eu tenho um claro eu caminho até um escuro. Mesmo que eu tivesse um rebatimento, esse rebatimento seria mais leve aqui, não criando esse contraste aqui relacionado a elementos de metal. Tá vendo que esse contraste existe aqui e fica o resultado bem mais interessante, tá? Então a gente já viu aqui o que a gente tem que pensar. Trabalhar o contraste com esse elemento que ele começa mais claro e ele vai escurecendo até um ponto central para depois voltar até essa transição mais clara. Isso ajuda a simular esse contraste de metal. A gente tem que pensar no ambiente, né? Então vamos escrever aqui, ficar didático, né? Contraste, ambiente. Então o que esse ouro aqui em ambientes neutros está se comportando assim? Se ele tivesse numa mesa num céu azul, né? numa área onde tivesse um céu azul, como que seria esse brilho aqui, né? Será que o azul contaminaria também aqui? Então isso é interessante da gente observar, e aí a gente tem que observar a famosa observação, tá? Então o ambiente é importante, contraste a gente já colocou, e cor, né? Variação de cores, né? Então a gente, nesse caso do dourado, ele ganha ali nessa mistura de amarelos, ele ganha uma puxada, principalmente nos rebatimentos ali, uma puxada num tom alaranjado, tá? Então preste atenção quando você for trabalhar um elemento que simule um material, que você queira fazer, por exemplo, um dourado, se preocupe com essas características que eu falei, que com certeza a sua ilustração vai melhorar bastante na qualidade. Porque existe uma tendência natural da gente pintar dessa forma, né? Captura os tons e vai criando as massas com as pinceladas. Então, naturalmente, esse processo ele corre o risco de deixar essa coisa um pouco desfocada, um contraste se perde um pouquinho, então a gente tem que ir lá e voltar informações nesse sentido. E aí, para finalizar isso aqui, eu vou juntar toda essa galera aqui num grupinho, esconder ele, ó. Vou fazer uma máscara, vamos fazer uma máscara dourada aqui. Então eu já separei o meu desenho que eu fiz, já tenho uma massa aqui isolada para que eu possa trabalhar essa variação de cor. Eu vou trazer aquela galerinha ali, tá? Só para me dar aquela ajudinha esperta aqui para facilitar o meu processo. Eu vou começar do mais escuro e aí agora vamos brincar um pouquinho de trazer as informações aqui pintando para simular uma máscara mais dourada.
Agora eu vou dar um Color Dodge aqui para me ajudar um pouquinho na pintura. Poderia ter continuar nas pinceladinhas, só nas cores, mas vamos dar uma forçadinha agora aqui. Olha só como o Color Dodge com a mistura por baixo, olha que legal, ele vai já trazendo esse aspecto daqueles tons alaranjados ali. Então automaticamente ele já vai ajudando a gente no processo. Agora eu vou pegar um brushzinho com textura, que eu acho que ele vai dar um aspecto mais interessante aqui pra gente. Porque no final eu senti a necessidade aqui de um pouquinho de uma textura, ó, para deixar ele mais interessante, tá? Eu ainda tô com aquele tom de laranja em Color Dodge, se eu clarear agora, eu vou conseguir dar uma estourada a mais, tá, em algumas áreas, e é o que eu vou fazer. Olha só, então agora com um tom mais claro, ó, a gente pode até começar a definir melhor aí alguns pontos, tá? Se a gente quiser ver como que ficou com um fundo mais escuro, que lembre-se sempre que quando a gente muda o fundo, as coisas mudam também. Vamos ver então como que esse objeto se comporta num fundo mais escuro. Olha, fiz uns brilhos que estouraram um pouquinho, beleza, já consertei ali, um fundo mais neutro aqui, mais contrastante. Temos esse objeto. Aí no fundo escuro eu vejo que eu posso em alguns pontos ainda trazer de repente um pouco mais de contraluz, alguma coisa que ajude também a recortar esses objetos aí. O nível de contraste, de brilho, quem vai ditar isso são vocês, né? Então eu posso colocar mais um Color Dodge ou até mesmo um Linear Dodge aqui. Assim como eu tenho lá, olha, eu tenho brilhos que eles são praticamente brancos, né? Então eu posso, ó, trazer esses brancos para o meu objeto aqui dourado. Então se eu sentir a necessidade de estourar ao máximo, mas vocês viram que eu fui caminhando esses brilhos, né? Eu fui trazendo eles aos poucos, porque se a gente vem direto com o branco, a gente acaba perdendo aí informações interessantes que são essas camadas de cor, camadas de pinceladas. Isso acaba deixando o trabalho bem mais legal, tá? Então fica aqui essa sugestão. E aí, para finalizar, para trazer mais uma informação, bom, aqui ficou mais parecido com esse elemento aqui, ó, ficou mais escuro. Mas vocês podem controlar isso, né? Então eu poderia fazer aqui por cima de todo mundo, de repente um ajuste de curvas. Ó, vou fazer curvas aqui. E aí nas curvas eu posso falar assim, puxa, acho que eu vou tirar um pouco dos vermelhos, né? Ou eu começo a adicionar pontos, aí eu começo a brincar um pouco com as combinações de cores aqui. Aí pode, se a gente puxa para isso, fica parecendo mais uma coisa com cobre, né? A gente pode fazer várias coisas nesse processo de ajustes finais, tá? Clarear, escurecer, botar contraste, olha só. A gente vai começar a brincar com isso, tá? Não vou ir muito além, mas só para a gente ver que eu poderia trazer um layer de ajuste e brincar acumulando, trazendo cada vez mais informações.
Mas aqui eu vou deixar só na pintura, a princípio é isso aqui que eu queria mostrar para vocês. Estamos lá criando um objeto que simule algo mais dourado. Então a grande questão aqui é trabalhar essa variação de cores, contrastes, que é o que vai ajudar a trazer esse aspecto mais dourado ou metálico para aquilo que a gente queira produzir. Beleza, galera? Espero que vocês tenham curtido e a gente se vê no próximo Como Fazer.